O silêncio na casa é uma presença física, uma quietude densa que engole o tic-tac insistente do relógio de parede na cozinha. Estou aqui, afundada na poltrona de veludo gasto, a mesma que guardava o corpo de Roberto, meu marido, enquanto ele lia o jornal todas as manhãs, com os óculos na ponta do nariz. O tecido conhece a forma do meu corpo, me abraça como um velho amigo, mas hoje não há conforto. O ar é gelado. Sobre o braço da poltrona, meus dedos alisam a lã grossa e familiar do meu chale. Aquele que eu mesma tricotei há mais de 20 anos. O mesmo que poucas horas atrás se tornou a arma de uma execução. A execução pública da minha dignidade. A voz de Camila, minha nora, ainda ecoa, arranhando as paredes da minha memória. Não foi um sussurro, nem um comentário à parte. Foi uma declaração, em voz alta o suficiente para que suas amigas, magras e reluzentes como taças de cristal, pudessem ouvir e trocar aquele olhar cúmplice. Dona Helena, com todo o respeito. Ela sempre começava assim antes de me ferir com alguma maldade. O, com todo o respeito, era a luva de pelica que ela usava para me esbofetear. Esse seu visual parece que saiu de um brechó. Envergonha a todos. O que os sócios do Lucas vão pensar? Envergonha a todos. A frase flutuou no ar caro e perfumado da festa de 8 anos do meu neto. 8 anos. Uma festa que deveria ser sobre balões, brigadeiros e a alegria pura de uma criança, mas que Camila transformou num evento social para exibir o sucesso do meu filho. Um sucesso que, ironicamente, fui eu quem financiou. Eu fiquei imóvel. O sorriso que eu trazia no rosto, por ver Theo brincando com o telescópio que lhe dei, congelou e se partiu em 1000 pedaços. Senti-me nua, completamente exposta. Uma peça de museu empoeirada no meio daquela decoração minimalista, branca e dourada, que mais parece um consultório de luxo. Cada objeto na casa deles grita dinheiro, mas nenhum sussurra lar. Mas o golpe que me partiu, a facada que me fez sangrar por dentro, não veio do veneno de Camila, veio do silêncio do meu filho. Lucas estava ali, a menos de 5 passos de distância. Segurava uma taça de champanhe, o mesmo que eu o via bebericar com gosto quando era um rapazola, e roubava um gole nas festas de fim de ano. Nossos olhos se cruzaram por um segundo que durou uma eternidade. Eu vi. Eu vi a vergonha nos olhos dele. Mas não era vergonha pela atitude da esposa. Era vergonha de mim. Ele apenas desviou o olhar, tomou um gole de sua bebida e se virou para comentar algo com um homem de terno caro, como se eu fosse uma mancha na parede que ele decidiu ignorar. Meu próprio filho. O menino para quem li histórias, cujos joelhos ralei e cujas febres cuidei em noites de vigília. Aquele menino me olhou como se eu fosse um problema, um constrangimento. Vim embora logo depois. Ninguém notou minha ausência por um bom tempo. Quando finalmente me despedi, murmurei uma desculpa qualquer sobre dor de cabeça. Lucas apenas acenou, já imerso em outra conversa. Camila me deu um beijo no ar, perto da bochecha, com um sorriso de anfitriã perfeita já no rosto. Ninguém insistiu para que eu ficasse. A porta se fechou atrás de mim e o som da festa foi abafado, me deixando no silêncio do corredor do prédio. O alívio deles pela minha partida era quase palpável. Agora, aqui na minha poltrona, o peso daquela noite desaba sobre mim. A dor aguda, aos poucos, cede lugar a uma outra coisa, uma frieza, uma clareza que queima, como encarar o sol depois de muito tempo na escuridão. Por anos, eu engoli o desprezo. Engoli as críticas disfarçadas de conselho, as exclusões sutis, a condescendência. Fiz tudo em nome de uma suposta paz, para não criar problemas,
para poder continuar vendo meu neto crescer. Mas que paz era essa? Era a paz deles, não a minha. Eu estava comprando migalhas de afeto com a minha dignidade. E naquela noite, ao ver a covardia estampada no rosto do meu filho, eu entendi. Entendi que a conta não fechava mais. O preço ficou alto demais. Meus dedos param de alisar a lã, o chale. Meus olhos se enchem d'água. Uma única lágrima escorre, quente, e se perde na trama do fio. Lembro-me do dia em que Roberto chegou em casa com os novelos. Era um azul profundo, quase cinza, como o céu antes de uma tempestade no mar. Ele os colocou no meu colo e disse, com aquele sorriso que enrugava os cantos dos olhos: É da cor dos seus olhos quando você olha para o mar, Helena. O calor daquela lembrança é uma tortura. Roberto me via. Ele via a cor da minha alma. Para Lucas e Camila, sou apenas uma velha com um chale de brechó, a matriarca de uma família que eles fazem questão de apagar. Mas a lágrima seca. O frio no meu peito se transforma em gelo. Não é mais dor. É resolução. O jogo acabou. Eu permiti que eles ditassem as regras por tempo demais. Esta noite, eles não humilharam apenas a mim. Eles humilharam a memória de Roberto. E isso eu não vou mais permitir. A noite não me concede trégua. O sono é um amigo que me abandonou na porta, junto com a minha dignidade. Cada vez que fecho os olhos, a imagem do meu filho desviando o olhar me queima por dentro. Desisto de lutar e me levanto. Os pés descalços no assoalho frio me guiam, quase por instinto, até o pequeno escritório de Roberto. Nada aqui mudou muito. A mesma estante de mogno, os mesmos livros com cheiro de tempo. No canto, sob uma manta, a caixa de madeira onde guardo nossas fotografias. Minhas mãos tremem um pouco ao levantar a tampa. O cheiro de papel antigo sobe, um perfume de fantasmas e de tempos mais simples. A primeira foto que meus dedos tocam me atinge como um soco. É a nossa casa de praia, em Ubatuba. Roberto está na varanda, sorrindo, a camisa de linho aberta, o cabelo prateado bagunçado pelo vento do mar. Atrás dele, o azul infinito que ele tanto amava. Aquele lugar era a nossa alma, onde ensinamos Lucas a nadar, onde comemos peixe fresco na areia, onde sonhamos com uma velhice que só eu alcancei. Eu vendi essa casa. Vendi a alma do meu casamento. A lembrança da conversa com Lucas é tão nítida que parece ter acontecido ontem. Ele tinha uns 35 anos, os olhos brilhando com uma febre que eu confundi com paixão, mas que hoje sei que era apenas ganância. Ele me sentou nesta mesma poltrona. Mãe, é um negócio da minha vida. Uma importadora. Já tenho os contatos, o plano. Só preciso do capital inicial. É uma chance de ouro. Eu hesitei. O dinheiro de Roberto estava investido, rendendo o suficiente para a minha tranquilidade. Lucas, meu filho, isso é muito arriscado. Foi quando ele deu a cartada final. Ajoelhou-se na minha frente, segurando minhas mãos, o mesmo gesto que fazia quando era menino e queria um brinquedo novo. Eu sei que a casa de Ubatuba é sagrada para a senhora, para a memória do pai, mas pense nisso como um investimento. Eu juro, mãe, eu juro pela memória dele que eu te pago de volta, cada centavo, com juros. Em 2 anos eu compro outra casa para a senhora, maior, mais bonita. Como uma mãe não acredita no filho que jura sobre a memória do pai? Vendi nosso refúgio, o lugar das nossas melhores lembranças, e entreguei o dinheiro na mão dele. A importadora faliu em menos de 2 anos. O dinheiro evaporou. E a promessa se dissolveu junto. Quando, com muito cuidado, ousei perguntar sobre o dinheiro uma única vez, ele se fez de vítima. A senhora acha que eu queria que isso acontecesse?
Está jogando na minha cara o meu fracasso? Eu me calei, engoli o prejuízo. Aquele foi o primeiro grande sinal de que, para meu filho, o dinheiro já valia mais do que a memória de seu pai. Remexo nas fotos e outra imagem salta aos meus olhos. 4 anos atrás. Lucas e Camila, aqui nesta sala, no primeiro jantar dela na minha casa. Lembro do seu olhar passeando pelos meus móveis, não com curiosidade, mas com o desprezo de um inspetor sanitário. Ela não via a cristaleira da minha avó. Via um móvel velho. Não via o aparador que Roberto e eu lixamos juntos. Via a madeira escura fora de moda. Nossa, quanta coisa, dona Helena! Ela disse com um sorriso que não aquecia. Tudo tem tanta história, né? Mas sabe o que ficaria lindo aqui? Uma repaginada. Deixar tudo mais clean. Clean. Limpo. Era isso que ela queria fazer. Limpar a minha história. Uma semana depois, aproveitando um dia que passei com minha irmã, eles vieram, sem me consultar. Quando voltei, encontrei uma mesa de centro de vidro e metal no lugar da minha mesa de madeira maciça, presente de casamento dos meus pais. A mesa onde apoiei as mamadeiras de Lucas, onde ele fez seus primeiros deveres, tinha sumido. Lucas me recebeu com um abraço sem graça. Foi um presente, mãe, da gente. Eu olhei para aquela coisa fria e sem alma no meio da minha sala. Não era um presente, era uma invasão, um aviso. Apenas sorri e disse: é diferente. Obrigada. E com aquele sorriso falso, eu vendi mais um pedaço de mim. A pilha de fotos parece zombar de mim. Umas férias na costa do Sauípe, há 2 anos. A desculpa era nobre. Queremos que o Theo aproveite a vovó. A surpresa veio no aeroporto. Mãe, a gente reservou um hotel para a senhora a uns 15 minutos do nosso resort. Lá é mais silencioso, sabe? Longe da barulheira. A tranquilidade era um eufemismo para a distância. Eles não queriam a velhinha de chale circulando entre seus amigos ricos. Eu era um acessório a ser usado durante o dia, para cuidar do neto e guardado na caixa à noite. E assim foi. Um táxi me buscava, me levava para o paraíso de luxo deles e me devolvia ao meu quarto silencioso para que eu pedisse serviço de quarto, enquanto eles iam para jantares elegantes. A confirmação veio numa tarde. Eu estava numa espreguiçadeira, fingindo ler, quando o vento trouxe a voz de Camila ao telefone. É complicado, amiga. A mãe dele é uma fofa, mas é muito simples. Não se encaixa, sabe? A gente tem que ficar administrando. É cansativo. Não se encaixa. Encolhi-me sob o chapéu, as lágrimas quentes e silenciosas. Eu não me encaixava na vida que eu mesma tinha financiado, mas o sinal mais claro, o que me levou à decisão que mudaria tudo, está numa foto que não existe. Está gravada na minha memória. Há 3 anos. Lucas, quebrado pelo fracasso da importadora, apareceu na minha porta. Chorou no meu colo, o corpo grande de homem tremendo como o de um menino. Falou de dívidas, de vergonha e de uma nova ideia, uma startup de tecnologia. Ele tinha a paixão, não tinha um tostão. Camila, ao seu lado, tinha os olhos secos, calculistas. Ela não via o sofrimento do marido, via uma oportunidade. Ele precisava de um investimento muito maior. Praticamente todo o patrimônio que Roberto e eu construímos. Naquele momento, a voz calma de Roberto ecoou na minha mente. Helena, nunca misture emoção com negócios. Proteja o que é seu. Foi ali que a minha paciência estratégica, a lição mais valiosa que aprendi com meu marido, entrou em ação. Eu vi o desespero nos olhos dele e a ganância nos dela, e soube que precisava jogar um jogo diferente. Eu o afastei, sequei suas lágrimas e disse: eu vou te ajudar, meu filho. O alívio no rosto dele foi imenso. Camila sorriu pela primeira vez.
Mas eu continuei. Mas com as minhas condições. O dinheiro não virá diretamente de mim. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber que sou eu. Nem mesmo a Camila. Minhas palavras ecoaram na memória, ditas enquanto eu olhava diretamente para o meu filho, que me fuzilava com os olhos. Será um investimento formal, através do Dr. Arantes, meu advogado. Ele representará um fundo anônimo. Eu quero ver-te a caminhar com as tuas próprias pernas, Lucas. Quero que as pessoas acreditem no teu talento, não no dinheiro da tua mãe. O que eu não lhe disse, no entanto, era a minha verdadeira motivação. Era um escudo, uma forma de me proteger. Era a sua última oportunidade, uma derradeira chance para que ele me provasse que não se havia esquecido de onde veio. Eu queria ver se, com o sucesso que eu lhe proporcionaria, ele se lembraria da mãe simples que o tornou possível. Cego pela ambição, ele concordou com tudo. Assinou o contrato que o Dr. Arantes preparou sem sequer ler as letras pequenas. E as letras pequenas eram a minha salvaguarda. Cláusulas rigorosas sobre o uso do capital, relatórios financeiros obrigatórios e, e a mais importante de todas, uma cláusula de rescisão imediata em caso de uso indevido dos fundos para despesas pessoais ou gestão fraudulenta. Durante 3 longos anos, eu assisti de camarote. Vi o meu dinheiro, o suor de uma vida inteira de Roberto, ser transformado em carros importados que mal cabiam na garagem, em malas de grife que Camila exibia nas redes sociais com a legenda Girl Boss, em jantares em restaurantes caríssimos e em festas extravagantes como a de ontem. Cada publicação dela era um pequeno corte. Vivendo a vida que merecemos, escrevia ela. E eu, a verdadeira fonte daquela vida, continuava a ser tratada como a velhinha de roupa de segunda mão, a quem eles, magnânimos, davam uma ajudinha para pagar as contas. E eu permiti. Assisti a tudo em silêncio, à espera. À espera de um gesto, um reconhecimento, uma migalha de gratidão que nunca chegou. Em vez disso, o que veio foi o desprezo, a humilhação pública. O desdém deles crescia na exata proporção em que o saldo bancário se avolumava. Fecho a caixa de fotografias. O passado está límpido agora. Não foi um único evento. Foi uma morte lenta, o assassinato da minha identidade e da minha dignidade em 1000 pequenos cortes. E eu fui cúmplice. Eu segurei a faca para eles, em nome de um amor que se tornou uma via de sentido único. A frieza que sinto agora não é mais a da mágoa, é a frieza do aço. A noite da festa não me quebrou, ela forjou-me. E agora, finalmente, eu sei exatamente o que preciso fazer. Com a cabeça fria, a mente livre da névoa do ressentimento, consigo repassar cada detalhe daquela noite. É como assistir a um filme em que sou a protagonista, mas cujo enredo só agora compreendo. A casa deles. Não era um lar, era um cenário. Um showroom caríssimo, onde nada parecia ter sido tocado por mãos humanas. Tudo era branco, dourado, metálico. As luzes eram frias, projetadas para iluminar objetos, não pessoas. Os sofás de linho claro pareciam gritar para que ninguém se sentasse. Empregados, contratados e anônimos circulavam com bandejas de coisas cujo nome eu nem sabia. Pequenas construções de comida que dava pena desmontar com uma dentada. Havia um fotógrafo profissional, um homem que se movia como um caçador, capturando sorrisos forçados e poses ensaiadas. Era a festa de 8 anos do meu neto, mas a única criança que parecia realmente divertir-se era o próprio Theo. O resto dos convidados, os pais das outras crianças, eram sócios, clientes em potencial, contactos. Peças num tabuleiro de xadrez social que Camila movia com a perícia de uma mestra.
Eu cheguei a sentir-me um borrão de cor num quadro a preto e branco. O meu vestido de linho azul, simples, mas de bom corte, e o meu chale da cor do mar. Segurava o presente do Theo com as duas mãos, um embrulho grande e um pouco desajeitado. Um livro de astronomia de capa dura e um pequeno telescópio. Quando ele o abriu, os seus olhos arregalaram-se. Aquele brilho de pura descoberta, de alegria que não se mede em cifras, foi o único momento de calor genuíno em toda a de noite. Ele abraçou-me com força, o cheiro de bolo de chocolate no seu cabelo. Avó, é o melhor presente do mundo. Ele correu para mostrar aos amiguinhos, apontando para o céu escuro da varanda, já a tentar encontrar a primeira estrela. Aquele momento de pura felicidade deve ter sido a minha ruína. Talvez a minha alegria, a minha ligação real com o neto, tenha sido um insulto à artificialidade que Camila construiu com tanto esmero. Sentei-me um pouco afastada do barulho, numa poltrona de design desconfortável, apenas a observar o meu neto. Foi quando a via aproximar-se. Ela movia-se como uma serpente elegante, o corpo esguio dentro de um vestido dourado que parecia ter sido costurado sobre ela. Segurava uma taça de vinho branco pela haste, os dedos longos com unhas impecáveis. O sorriso dela era uma obra de arte da falsidade. Não chegava nem perto dos olhos. Os olhos dela, naquele momento, mediam-me com um desprezo frio, calculista. Ela parou à minha frente, projetando a sua sombra sobre mim. Dona Helena, precisamos de conversar, disse ela, e o tom de voz já era uma sentença. Não era um convite, era uma intimação. Levantei-me, ajeitando o chale nos ombros por puro hábito, um gesto de quem busca um escudo. Duas das suas amigas, clones dela em vestidos diferentes, aproximaram-se discretamente, fingindo pegar um canapé, mas com os ouvidos bem atentos. A plateia estava formada. Foi quando ela disparou. Com todo o respeito. Ah, o prefácio da crueldade, o anestésico que ela aplicava antes de enfiar a faca. Esse seu visual envergonha toda a gente. Cada palavra caiu como uma pedra no silêncio que se formou à nossa volta. Senti os olhares, os das amigas dela, cúmplices, o de um dos empregados, um rapaz jovem, que me olhou com uma centelha de pena antes de desviar os olhos, constrangido. Parece que saiu de uma loja de caridade, continuou ela, a voz um pouco mais alta para que não restassem dúvidas. O que é que os sócios do Lucas vão pensar? O mundo parou. O som da música ambiente pareceu distante. A minha respiração ficou presa na garganta. Não consegui pensar numa resposta. O que se diz a uma navalha? Senti-me pequena, inadequada, uma peça de mobília velha que se esqueceram de deitar fora. E então eu vi-o, o meu filho, o meu Lucas. Ele estava a menos de 3 metros de distância, perto do bar, a conversar com um homem grisalho de fato. Ele ouviu. Eu sei que ele ouviu. O corpo dele ficou tenso por um segundo. Os nossos olhos cruzaram-se por cima do ombro do outro homem. Naquele segundo, eu não pedi socorro com o olhar. Eu apenas o olhei. E o que eu vi no rosto dele destruiu-me de uma forma que as palavras de Camila jamais conseguiriam. Eu vi a vergonha, a cobardia, nua e crua. Ele não me defendeu, não disse uma palavra, não lançou um olhar de repreensão à esposa. Ele simplesmente sustentou o meu olhar por uma fração de segundo, o rosto contraído numa máscara de desconforto, e depois desviou. Desviou os olhos, levou a taça de champanhe à boca e deu um gole demorado, virando-se um pouco mais para o homem com quem conversava, como se aquele diálogo sobre negócios fosse a coisa mais importante do mundo, como se eu não existisse. Naquele instante, a humilhação de Camila perdeu toda a importância. O veneno dela era superficial. A ferida de verdade, a que sangrou por dentro, foi o silêncio do meu filho. O silêncio dele foi um grito.
Gritou que ele concordava com ela. Gritou que eu era, sim, um constrangimento. Gritou que o status que ele e a esposa perseguiam valia mais do que a dignidade da própria mãe. A dor foi física, uma pontada aguda no peito que me tirou o ar. Tive de me apoiar na parede fria para manter o equilíbrio. Um filme de 30 anos passou pela minha cabeça num segundo. A casa de praia vendida, a mesa de centro trocada, as férias humilhantes, o dinheiro do investimento que pagava por aquela taça de champanhe na mão dele. Tudo aquilo, todos os sacrifícios, todas as vezes que engoli o orgulho, tudo culminou naquele momento, naquele olhar desviado. E então, o estalo. Algo dentro de mim partiu-se e rearranjou-se. A dor aguda não desapareceu, transformou-se, virou gelo, uma fúria fria, cortante, que trouxe consigo uma clareza absoluta. A Helena boazinha, a mãe que tudo perdoava em nome da paz, morreu ali, encostada àquela parede branca e estéril. Acabou. O jogo deles, as minhas concessões, a minha eterna esperança de que um dia eles me veriam de verdade. Tudo acabava ali. Eu não era mais uma vítima. Eu era a dona do tabuleiro, e eles tinham acabado de fazer a jogada errada. A noite arrastou-se, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava a lutar contra ela. O sono não veio, mas a paz, de uma forma estranha e fria, encontrou-me aqui na poltrona. Não era a paz macia do perdão ou do esquecimento. Era a paz dura e afiada de uma decisão tomada. A paz de quem para de lutar contra a correnteza e decide construir uma barragem. Eu não chorei mais. As lágrimas da noite anterior tinham lavado a poeira da minha visão. Agora, eu via tudo com uma clareza que chegava a doer. Os fantasmas da minha casa já não me assombravam. Pareciam estar ao meu lado, em silêncio, à espera. O fantasma de Roberto, com o seu olhar calmo e o seu conselho silencioso de que a paciência é uma arma. O fantasma da mulher que eu fui, a jovem cheia de sonhos que acreditava na bondade inerente das pessoas. Esta noite, despedi-me dela com um aceno triste, mas firme. Ela já não servia para a guerra que eu estava prestes a travar. Levantei-me e andei pela casa escura. Os meus passos não eram mais os de uma velhinha cansada. Havia um propósito neles. Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila, não para me acalmar, mas pelo ritual. O vapor a subir da chávena, o calor nas minhas mãos. Eram coisas reais, concretas, e era de realidade que eu precisava agora. Encostada na bancada da cozinha, repassei o plano que se formava na minha mente. Não era um plano nascido do ódio. Se fosse, seria confuso, explosivo, cheio de falhas. Não. Era um plano nascido da justiça. A justiça pelo legado de Roberto, um homem que trabalhou de sol a sol, que contou cada centavo, não para que o seu único filho o transformasse em champanhe caro e sapatos de grife para uma mulher que o desprezava. E a minha justiça. A justiça por cada humilhação silenciosa, por cada sorriso forçado, por cada pedaço da minha alma que eu vendi em troca de migalhas de um afeto que nunca foi real. Dizem que a vingança é um prato que se come quente. Mas a justiça, eu descobri naquela madrugada, é um banquete que se prepara com a mente fria e se serve em temperatura ambiente, com a elegância de um facto irrefutável. Eu não gritaria. Não os acusaria com lágrimas nos olhos. Eu iria confrontá-los com a verdade, com os números, com as cláusulas de um contrato que eles nunca se deram ao trabalho de entender. Eu via-os na minha mente. Lucas, com a sua fraqueza disfarçada de ambição. Camila, com a sua arrogância construída sobre uma fundação de areia, que era o meu dinheiro. Eles subestimaram-me. Viam em mim a velhinha do chale, a mãe que podiam manipular com um abraço falso ou uma promessa vazia.
Nunca viram a mulher que administrou as finanças da nossa casa durante 40 anos. Nunca viram a aluna atenta de Roberto, que me ensinou a ler um balanço e a identificar um mau investimento a quilômetros de distância. Eles nunca viram a Helena. Viam apenas a mamã, e esse foi o erro fatal deles. Quando os primeiros raios de sol tocaram a minha janela, a decisão já não era uma ideia. Estava cimentada no meu peito, sólida como uma rocha. Eu ia desmantelar o castelo de cartas que eles construíram com as minhas economias, com as minhas memórias, com o meu sacrifício. Eu ia retirar cada cêntimo. Peguei no telefone. O aparelho, que tantas vezes me pareceu pesado com as chamadas não atendidas e as conversas superficiais, hoje era leve. Os meus dedos discaram o número do doutor Arantes de memória. As minhas mãos não tremiam. Eu estava completamente calma. A tempestade dentro de mim tinha passado, deixando para trás um céu limpo e uma determinação de aço. Ele atendeu ao segundo toque, a voz grossa de sono. Alô? Bom dia, Arantes. É a Helena. Houve uma pequena pausa. Eu podia imaginá-lo a sentar-se na cama, o cérebro a tentar entender o motivo de uma ligação tão cedo. Helena, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Eu olhei pela janela para a cidade que despertava. Tudo estava bem, pela primeira vez em muito tempo. Aconteceu sim, Arantes, eu disse, e a minha voz saiu com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Não era a voz trêmula da senhora magoada. Era a voz de uma cliente. Aconteceu a vida. Preciso que venha ao meu escritório hoje, o mais rápido que puder. Seu escritório? Ele perguntou, confuso. Sim, o do Roberto, onde assinamos aquele contrato há 3 anos. Vamos acionar as cláusulas do contrato de investimento da startup do Lucas. Todas elas, especialmente a de uso indevido de capital para despesas pessoais e gestão fraudulenta. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Não era um silêncio de surpresa. Era um silêncio de confirmação, de quem espera por um momento que finalmente chegou. Então, ouvi um suspiro. Não era de cansaço, era de alívio. Helena, eu estava ali à espera desta chamada há 3 anos. Estarei aí numa hora. Desliguei o telefone e senti um peso enorme, um peso que eu nem sabia que carregava, sair dos meus ombros. Senti-me leve, mais leve do que em anos. O primeiro passo estava dado. O mais difícil. O passo de me escolher a mim mesma. Fui até ao meu quarto, abri o guarda-roupa e ignorei os meus vestidos simples do dia a dia. Escolhi um tailleur cinzento, de corte impecável, que eu não usava desde uma reunião no banco, logo após a morte de Roberto. Vesti-me devagar, com cuidado. Apanhei o cabelo num coque apertado e encarei o meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha rugas e um cansaço suave nos olhos, mas nela já não havia qualquer vestígio de vítima. Havia apenas determinação. O meu plano era simples e direto, exatamente como Roberto me ensinara que os melhores planos deveriam ser. Sem drama, sem emoção, apenas fatos. Iríamos reunir toda a documentação que o Dr. Arantes já vinha discretamente compilando, formalizar a notificação de retirada total do investimento e, então, eu esperaria. A era da avózinha boazinha, a peça de antiquário que envergonhava a família, chegara ao fim. Hoje, nascia a investidora, a dona do dinheiro, a matriarca que eles tentaram apagar, mas que estava prestes a lembrar-lhes, de forma indelével, quem realmente detinha o poder. O escritório do Dr. Arantes era um refúgio, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, medido pelo tic-tac suave de um relógio de pêndulo e pelo aroma a couro, papel antigo e café forte. Tudo ali era sólido, de madeira escura e pesada.
As poltronas de couro convidavam a um abraço. Os livros nas estantes pareciam ter sido realmente lidos, não apenas comprados para decorar. Era o oposto absoluto do lar do meu filho. Um lugar de substância, não de aparência. Era o mundo de Roberto. Arantes esperava-me, já de pé, ao lado da sua imponente secretária de mogno. Era mais baixo que Roberto, mas possuía a mesma presença calma e segura. Os seus cabelos, agora completamente brancos, estavam penteados para trás. Ele não sorriu quando entrei. Apenas me olhou com uma seriedade que era, ao mesmo tempo, respeitosa e solidária. Ele conhecia a minha história. Ajudara Roberto a construir o patrimônio que agora estava em jogo. Era mais do que um advogado. Era um guardião de memórias. Helena, disse ele, a voz grave preenchendo o silêncio. Sente-se, por favor. O café está fresco. Ele serviu-me uma chávena pequena, e o cheiro amargo e forte ajudou-me a organizar os pensamentos. Sentei-me na poltrona em frente à sua mesa, o couro frio contra as minhas costas. Coloquei a minha mala no chão, ao meu lado, e juntei as mãos no colo. Eu não estava ali para lamentar, estava ali para agir. Eu já imaginava que este dia chegaria, começou ele, sentando-se e abrindo uma pasta escura e volumosa sobre a mesa. Não era a pasta que eu levaria para casa mais tarde. Esta era a sua, a pasta do trabalho de formiga que ele vinha fazendo nas sombras. Por isso, mantive um acompanhamento discreto das finanças da empresa. A seu pedido, claro. Roberto sempre dizia: confia, mas verifica. E ele tinha razão. Ele virou a pasta na minha direção. As páginas estavam organizadas com marcadores coloridos, balanços, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, números. A linguagem fria e universal da verdade. O que ele me mostrou era pior. Muito pior do que a minha imaginação mais pessimista poderia conceber. Eu esperava encontrar extravagâncias, jantares caros, talvez uma ou outra compra exagerada. O que eu vi foi um saque sistemático, um roubo metódico disfarçado de despesas corporativas. Veja isto, Helena. A ponta da sua caneta de tinta permanente tocou numa linha de uma fatura de cartão de crédito. Aquele cartão que eu, ingenuamente, acreditei que seria usado para almoços com clientes e material de escritório. O nome do estabelecimento era uma joalharia famosa, daquelas com caixinhas azuis. A data era de 2 semanas antes, muito perto do aniversário de Camila. O valor fez-me suster a respiração. Era o equivalente a 6 meses da minha reforma. Um presente de aniversário para a esposa, classificado na contabilidade como material de representação e marketing, explicou Arantes, sem emoção. A sua calma era o contraponto perfeito para a tempestade que começava a formar-se dentro de mim. Ele virou a página. Outra fatura. Passagens aéreas para as Maldivas. Primeira classe. Um resort de luxo com bungalows sobre a água. Tudo lançado como viagem de prospecção de mercado internacional. Lembrei-me das fotos que Camila publicou. Ela, de biquíni, a segurar um coco, com a legenda: trabalhando duro no paraíso, Hat to Girl Boss. A desfaçatez era tão grande que chegava a ser surreal. Aquele trabalho duro era o dinheiro de Roberto, o dinheiro do nosso suor a ser torrado sob o sol do Oceano Índico. A lista continuava, uma ladainha de traições financeiras. O aluguer mensal do carro de luxo de Lucas, um modelo alemão que mal cabia na garagem do prédio, debitado diretamente da conta da empresa como despesa de transporte da diretoria. As mensalidades de um clube de campo exclusivo, onde passavam os fins de semana, lançadas como eventos de relacionamento com clientes. Jantares em restaurantes com estrelas Michelin, onde uma garrafa de vinho custava o que eu gastava num mês de supermercado. Cada linha
Cada número era uma facada. Eu via não apenas o dinheiro, mas as mentiras por trás dele. Lembrei-me de um telefonema, uns meses atrás. A voz cansada de Lucas. Mãe, desculpa não ter ligado antes. Estou numa maratona de reuniões a tentar fechar um contrato importante. Não paro um segundo. Agora, eu via à minha frente a fatura do spa do hotel mais caro da cidade, datada daquele exato dia. A sua maratona de reuniões tinha sido uma massagem relaxante, paga com o futuro da empresa. Com o meu futuro. A ficha caiu. Eles não estavam apenas a viver bem com o sucesso da empresa. Eles estavam a matar a empresa para viver bem. Estavam a canibalizar o capital que deveria ser reinvestido, que deveria gerar empregos, que deveria construir algo real e duradouro. Estavam a transformar o sonho de Lucas e o legado de Roberto em cinzas para aquecer a sua vaidade por um inverno. Isto não é apenas imoral, Helena. A voz de Arantes tirou-me do meu torpor. Ele olhava para mim com preocupação, talvez à espera que eu desmoronasse. Mas eu não desmoronei. A dor estava lá, uma brasa quente no fundo do meu peito, mas sobre ela, uma camada de gelo formava-se. Isto é fraude. Apropriação indevida. Temos base de sobra não apenas para retirar o investimento, mas para um processo criminal, se quiser seguir por esse caminho. Um processo criminal. O meu filho, um criminoso. A palavra ecoou no escritório silencioso. E naquele momento, qualquer resquício de dúvida, qualquer pingo de culpa que eu pudesse sentir por estar prestes a puxar-lhes o tapete, evaporou. Desapareceu. A minha decisão já não era sobre um coração de mãe ferido pela humilhação. Era sobre honra, sobre decência. Era sobre impedir que o meu filho, o menino que eu ensinei a ser honesto, se afundasse completamente na lama de desonestidade que ele mesmo criara. Eu não o ia mandar para a prisão, mas ia forçá-lo a encarar a verdade. Não, disse eu, e a minha voz era um fio de aço. Sem processo criminal. Mas vamos cortar o mal pela raiz, agora. Passei o resto do dia ali, naquele santuário de ordem e lei. O Dr. Arantes trabalhou com uma eficiência impressionante. Primeiro, redigimos a notificação oficial de rescisão do contrato de investimento. Cada palavra era um golpe de martelo. Violação de cláusula de gestão fiduciária. Uso indevido de capital para fins pessoais. Má-fé administrativa. Eu lia as frases e traduzia-as na minha cabeça. Traição, ganância, mentira. Depois, preparamos o que Arantes chamou de relatório de impacto. Era uma versão simplificada das finanças em apenas 2 páginas. De um lado, o valor total do meu investimento. Do outro, uma lista curta e devastadora dos gastos pessoais que descobríamos, com os valores ao lado. Era uma arma. Uma arma de papel e tinta, projetada não para um juiz, mas para destruir a narrativa de gênio dos negócios que o meu filho construíra para si mesmo. O passo seguinte foi o mais concreto. Arantes pegou no telefone e ligou para o gerente do banco de investimentos. Eu ouvi a conversa. A sua voz era calma, polida, mas com uma autoridade inquestionável. Ele citou os números das contas, as cláusulas do contrato de custódia e deu a ordem. A partir deste momento, solicito, em nome da investidora principal, o bloqueio imediato de todas as transferências, saques ou qualquer outra movimentação de fundos das contas da empresa X até segunda ordem. Sim, a notificação formal já está a caminho. Um silêncio. E então? Obrigado. Ele desligou. O dinheiro estava congelado. A fonte tinha secado. Era real. No fim da tarde, o sol entrava em faixas douradas pela janela do escritório, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar.
Arantes juntou todos os documentos que preparamos: a notificação, o relatório, a cópia do contrato original, e colocou-os dentro de uma pasta preta de cartolina grossa. Empurrou-a sobre a mesa, na minha direção. Eu estendi a mão e toquei na pasta. Senti o seu peso. Não era pesada, mas parecia conter toda a minha vida, todas as minhas decisões, todas as minhas dores e, finalmente, a minha libertação. Eu não sentia medo, não sentia tristeza. Sentia uma calma poderosa, a certeza de quem está a fazer a única coisa que pode ser feita, a coisa certa. Levantei-me, segurando a pasta com as duas mãos, como se fosse um escudo. Obrigada, Arantes, por tudo. Eu apenas fiz o meu trabalho, Helena, disse ele, levantando-se também. E fiz o que Roberto esperaria que eu fizesse. Ao sair do prédio e pisar na calçada movimentada, o barulho da cidade parecia diferente. O mundo não tinha mudado, mas eu sim. Dentro daquela pasta preta estava o fim do império de mentiras do meu filho. E também o começo do meu. O começo da minha vida de volta. Demorou 2 dias. 2 dias de um silêncio que para mim era a calmaria antes da batalha, mas que para eles, eu imaginava, devia ser a mais pura tortura. A fonte secara. O cartão de crédito corporativo deve ter sido recusado no restaurante chique. A transferência para o aluguer do carro de luxo não deve ter sido processada. A vida de aparências tem um custo alto, e o pagamento é diário. Eu sabia que eles viriam, só não sabia quando. A campainha tocou no final da tarde de terça-feira. Não me assustei. Não senti o coração acelerar. Eu estava sentada na minha poltrona, a ler um livro, com uma chávena de chá na mesinha ao lado. Marquei a página, fechei o livro sem pressa e levantei-me. Cada gesto meu era deliberado, tranquilo. Eu estava no controlo. Abri a porta e lá estavam eles. A imagem era quase uma caricatura do desespero. Lucas, pálido, com olheiras que não estavam lá na festa. A gravata, sempre impecável, estava ligeiramente frouxa, como se ele a tivesse apertado e desapertado ao longo do dia. Camila estava ao seu lado, mas um passo à frente, como a proa de um navio de guerra. O seu rosto era uma máscara de raiva contida, os lábios finos e brancos. Usava um vestido caro, mas parecia amarrotado, como se tivesse passado o dia a contorcer-se de fúria dentro dele. Eu não disse nada, apenas abri mais a porta, um convite silencioso. Eles entraram como uma rajada de vento gelado. Lucas olhava para todo o lado, menos para mim. Camila, pelo contrário, fuzilava-me com os olhos. Mãe, o que se passa? Começou Lucas, a voz rouca, tentando soar razoável, o mediador de um conflito que ele mesmo criara. O banco ligou. As contas da empresa estão congeladas. O gerente não quis dar detalhes. Disse que era uma ordem do investidor principal. É algum engano, não é? Algum erro do sistema? Antes que eu pudesse responder, Camila explodiu. O verniz de esposa elegante e controlada estilhaçou-se no chão da minha sala. Erro do sistema? Não sejas ingênuo, Lucas. É óbvio que foi ela. Ela cuspiu as palavras, apontando o dedo na minha direção, a unha vermelha como uma gota de sangue. Desde a porcaria daquela festa, que ela anda com essa cara de quem comeu e não gostou. O que é que fizeste, hein? Ligaste para o banco? Fizeste um escândalo? Disseste alguma besteira sobre como nós gastamos o dinheiro? Tu tens noção do que fizeste? Vais levar o teu próprio filho à falência por causa de um chale de feira? Eu deixei-a falar. Deixei que todo o veneno escorresse. Cada palavra dela era mais um prego no caixão da minha antiga culpa, da minha antiga condescendência. Ela estava a dar-me, de graça, toda a justificação de que eu precisava. Ela não via uma mãe ferida, uma mulher humilhada. Via um obstáculo, um problema que precisava de ser removido.
Quando ela finalmente parou, ofegante, eu apenas a encarei. O meu silêncio pareceu desarmá-la mais do que qualquer grito faria. Virei-me para o meu filho. Senta-te, Lucas. Tu também, Camila. A conversa vai ser longa. Eles hesitaram, mas algo na minha voz, uma calma de aço que nem eu sabia que possuía, fê-los obedecer. Sentaram-se no sofá, rígidos como dois réus à espera da sentença. Eu não me apressei. Fui até a secretária de Roberto, no canto da sala, de costas para eles. Podia sentir os seus olhares a queimar na minha nuca. Abri a gaveta e peguei na pasta preta que o doutor Arantes preparara. Senti o peso dela na minha mão. O peso da verdade. Voltei e sentei-me na minha poltrona. A minha poltrona. O meu lugar de poder. Coloquei a pasta sobre a mesinha de centro, entre nós, como uma fronteira. Não houve engano nenhum, Lucas. Comecei, com a voz perfeitamente nivelada. E não, Camila. A culpa não é do meu chale. A conta foi congelada por ordem direta do principal investidor da vossa startup. Na verdade, ele fez mais do que isso. Ele decidiu retirar todo o financiamento. A partir de hoje, a empresa não tem mais um cêntimo de capital. Lucas empalideceu ainda mais. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O quê? Mas por quê? Quem é ele? Eu nunca falei com esse homem. Ele não pode fazer isto. Ele não pode simplesmente puxar o tapete sem uma reunião, sem uma explicação. Eu inclinei-me um pouco para a frente. O momento chegara. O momento pelo qual eu esperei durante 3 anos de pequenos cortes e humilhações silenciosas. O momento da verdade. Ah, tu conhecê-lo muito bem, meu filho, disse eu, deixando uma pausa pairar no ar, densa e pesada. Vi a confusão nos seus olhos. Na verdade, tu conhecê-la. Eu podia ver as engrenagens na mente de Camila girando em alta velocidade, vasculhando a sua agenda mental em busca da amiga rica que poderia ter feito aquele investimento secreto. Camila, continuei, a voz deliberadamente lenta, cada palavra uma pedra sendo assentada com precisão. Você passou os últimos anos tão obcecada com o que os sócios e investidores do Lucas pensariam da minha aparência. Pois bem, chegou a hora de finalmente conhecer a investidora. Você está olhando para ela. A única investidora. Sou eu. Se o silêncio que antecedeu minhas palavras era pesado, o que se seguiu foi um vácuo ensurdecedor. O ar pareceu ser subitamente arrancado da sala. O queixo de Camila não apenas caiu, ele despencou. Seus olhos, perfeitamente maquiados, arregalaram-se, e pela primeira vez, vi neles uma emoção genuína. Puro e absoluto choque. Lucas me encarava como se eu tivesse me transfigurado num fantasma diante de seus olhos. Sua boca se abria e fechava, um peixe fora d'água, mas nenhum som ousava escapar. Camila foi a primeira a recobrar o fôlego, expelindo uma risada estridente que soou como vidro quebrando. Isso, isso é a coisa mais ridícula que já ouvi. Uma piada de péssimo gosto. De onde você tiraria tanto dinheiro? Vendendo seus tricôs? A ofensa não me atingiu. Apenas abri a pasta preta que repousava em meu colo. O primeiro documento que retirei foi a cópia do contrato de investimento original. Deslizei-o pela superfície lisa da mesa de madeira até que ele parasse bem diante deles. A assinatura de Lucas, grande e floreada, adornava o final da página. Não é uma piada, Camila. É um negócio, eu disse, a voz ainda calma, cirúrgica. E esse dinheiro veio da venda de cada tijolo que seu sogro e eu assentamos em 40 anos de trabalho. Veio da casa de praia que Lucas, jurando sobre a memória do próprio pai, prometeu me devolver. Veio de todo um patrimônio que entreguei a ele, na esperança de que construísse algo de valor. Então, retirei o segundo documento.
O relatório financeiro que o Dr. Arantes preparara. 2 páginas. Simples, devastadoras. Coloquei-o sobre o contrato. E este é o motivo pelo qual o investimento acabou. Era para ser um negócio, mas vocês o transformaram no seu cofrinho particular. Meu dedo, enrugado pelos anos, mas firme como a rocha da minha convicção, desceu pela lista de despesas. Este relógio de ouro que você usa agora mesmo, Lucas, comprado com o cartão corporativo e lançado como despesa de representação, custa o equivalente a 10 meses da minha aposentadoria. Seu olhar caiu para o próprio pulso, como se o ouro lhe queimasse a pele. A viagem para as Maldivas no seu aniversário, Camila, continuei, fitando-a diretamente. Aquela que você postou em todas as redes sociais, dizendo que estava trabalhando duro no paraíso, foi lançada como viagem de prospecção de mercado. Custou o suficiente para comprar um carro popular à vista. Ela se encolheu no sofá, a cor drenando de seu rosto. As mensalidades daquele clube de campo caríssimo, a reforma da cozinha com mármore italiano, os jantares, as roupas, as joias. Está tudo aqui. Cada centavo. O dinheiro que deveria pagar salários e desenvolver produtos estava financiando a fantasia de vocês, a fantasia de que eram ricos por mérito próprio. A arrogância de Camila se dissolveu como açúcar em água fervente. O que restou foi o pânico em sua forma mais pura. Um pânico feio, nu, desprovido de qualquer disfarce. Lucas, meu filho, implodiu. Afundou no sofá, enterrou o rosto nas mãos e começou a soluçar. Eram soluços baixos, vergonhosos, de um homem adulto apanhado em sua própria mentira. Mãe, por favor, me perdoa. Ele balbuciou, as palavras cortadas pelos soluços. Não faz isso. Nós podemos consertar. Eu devolvo o dinheiro, vendo tudo. Por favor, não tire a empresa de mim. É a única coisa que eu tenho. E ali estava. A confissão. A prova final de que ele sempre soube. Eu me levantei. Ergui-me diante deles, não como uma mãe, mas como a personificação de todas as suas escolhas erradas. Não, Lucas, não pode consertar, interrompi. E pela primeira vez, minha voz abandonou o calor e se tornou uma lâmina de gelo. O que está quebrado aqui não é o balanço da empresa. O que está irremediavelmente quebrado é a minha confiança. É o respeito. Caminhei até a janela. Olhei para a rua, para o fluxo dos carros, para a vida que seguia lá fora, indiferente ao drama que se desenrolava naquela sala. Por anos, eu lhes dei tudo o que tinha: meu amor, meu tempo, minha paz e, por fim, meu dinheiro. E, em troca, recebi desprezo. Críticas veladas. Fui tratada como uma velhinha senil, um estorvo a ser administrado. Mas a sua humilhação maior, meu filho, a que selou o destino de vocês, foi o seu silêncio. Virei-me e o encarei. Ele ergueu a cabeça, o rosto molhado de lágrimas, manchado de vergonha. Naquela festa, quando a sua esposa, na sua frente, me humilhou para impressionar amigos que ela pagava para ter com o meu dinheiro, você não disse uma palavra. Você desviou o olhar. Naquele segundo, você não quebrou apenas o meu coração. Você cuspiu na memória do seu pai. Você trocou a dignidade da sua mãe por uma taça de champanhe e pela frágil ilusão de status. E essa, meu filho, é uma dívida que dinheiro algum no mundo pode quitar. Voltei ao centro da sala. Camila estava paralisada, o rosto uma máscara de terror. Ela finalmente entendera. Nunca fora apenas sobre o dinheiro. Era sobre o poder que ela julgava ter sobre mim e a descoberta aterradora de que nunca tivera poder algum. Ela era apenas uma inquilina num castelo que sempre pertenceu a outra pessoa. O investimento acabou, eu disse. As palavras soaram na sala, calmas, irrevogáveis. O Dr. Arantes já executou a notificação.
A empresa, como vocês a conhecem, deixa de existir a partir de amanhã. O que farão com as dívidas e com o que restou de suas vidas, agora, é um problema exclusivamente de vocês. Abri a porta da sala. Agora, por favor, saiam da minha casa. Lucas tentou se levantar, cambaleando em minha direção, numa última tentativa de usar o abraço do filho arrependido. Eu ergui a mão, um gesto simples que o paralisou no lugar. Acabou, Lucas. Ele me olhou, os olhos tomados por um desespero que eu nunca vira, e pela primeira vez não senti pena. Não senti o instinto materno de correr e consertar tudo. Senti apenas o alívio profundo, a paz imensa de quem finalmente fecha uma porta que deveria ter sido trancada há muito, muito tempo. Eles saíram em silêncio. Eu fechei a porta atrás deles e girei a chave na fechadura. O clique metálico do trinco foi o som mais libertador que meus ouvidos jamais conheceram. O silêncio que se instalou em seguida foi a coisa mais ruidosa que eu já ouvi. Não era o silêncio pesado da mágoa. Era um silêncio limpo, vasto, como um cômodo do qual se retirou toda a mobília velha e empoeirada. Fiquei ali, de pé, no meio da minha sala, por um longo tempo. Respirei fundo. O ar parecia mais puro. Eu não me sentia vitoriosa, nem sentia a alegria da vingança. Sentia apenas a calmaria exausta que se segue a uma febre muito alta. A doença passara. Agora, começava a convalescença. O telefone começou a tocar no dia seguinte. O nome Lucas brilhava na tela. Olhei para o aparelho vibrando sobre a mesa. Na primeira vez, senti um espasmo no peito, o velho instinto de mãe querendo correr e atender. Mas me contive. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo 1 hora depois, e de novo à tarde. Eu segui com o meu dia. Lavei a louça, cuidei das samambaias, li 3 capítulos de um livro. Cada toque ignorado era um pequeno ato de reafirmação. Eu não era mais o seu pronto-socorro emocional. Doutor Arantes me ligou no fim da tarde, a voz calma e profissional de sempre. Helena, apenas para atualizá-la. A notificação foi recebida. A diretoria foi formalmente destituída e um administrador judicial nomeado. Tudo está correndo como planejamos. Ativos e passivos. Que palavras frias para descrever os restos de um sonho que eu mesma financiei. Agradeci com a voz firme. Ele não fez perguntas pessoais, e eu lhe fui grata por isso. As notícias do desmoronamento chegaram por minha irmã, Lúcia. Ela me ligou na sexta-feira, a voz um misto de cautela e curiosidade. Helena, você não vai acreditar. Fui buscar a Bia na escola e vi o Lucas, num ponto de ônibus. Parecia perdido. E aquele carrão preto dele sumiu. O porteiro do meu prédio disse que um guincho levou o carro da garagem deles na quarta. Falta de pagamento. Eu ouvi em silêncio. O carro, o primeiro e mais visível símbolo daquele império de mentiras, se fora. Imaginei meu filho, acostumado a se mover pela cidade em sua bolha de couro e ar-condicionado, exposto ao sol, ao barulho, à espera. Não senti prazer. Senti um nó de tristeza. A queda era real. E estava apenas começando. Os amigos, claro, foram os próximos a desaparecer. A fonte da informação, ironicamente, foi o veneno das redes sociais. Lúcia me mantinha informada. A Camila não posta nada há 4 dias. Nada. As amigas dela continuam postando a vida de sempre. Mas Camila sumiu. É como se nunca tivesse existido. Elas evaporaram. A lealdade comprada com champanhe caro tem a durabilidade de uma bolha de sabão. A confirmação do colapso final veio 1 semana depois. Lucas me ligou de um número desconhecido. Desta vez, atendi. Sua voz era quase irreconhecível.
Não era o empresário arrogante, nem o menino choroso. Era a voz de um homem oco. Mãe? Estou ouvindo, Lucas. Eles pediram o apartamento. Temos 30 dias para sair. Os credores não param de ligar. O administrador disse que não sobrou nada. O que era nosso nunca foi nosso, afinal. Eu ouvia o ruído de carros ao fundo. Ele estava na rua. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu perdi tudo. Respirei fundo, buscando em meu peito aquela nova força. Não, Lucas. Você não perdeu tudo. Você perdeu coisas. Coisas que você nunca teve o direito de possuir. O que você vai fazer agora é encarar as consequências das suas escolhas, das minhas, das de Camila e das suas. Todos nós escolhemos. Ele começou a chorar, um choro baixo, cansado. A Camila, ela foi embora, foi para a casa dos pais. Disse que eu destruí a vida dela, que sou um fracassado. O golpe de misericórdia. O casamento de aparências não sobreviveu à primeira tempestade de realidade. Parte de mim doeu por ele, mas a outra parte apenas constatou o óbvio. Lucas, eu disse, a voz suave, mas firme. As consequências chegaram para todos. Use isso. Use essa dor, essa vergonha, para descobrir quem você é quando não há mais ninguém para impressionar. Quanto a nós, meu amor por você não morreu, meu filho, mas a minha confiança foi assassinada. E a ressurreição dela não será um milagre. Dependerá de você. E vai levar muito, muito tempo. Desliguei o telefone. Não me senti culpada, nem vitoriosa. Senti que fizera a coisa certa. A cirurgia fora dolorosa, o corte, profundo. Mas para salvar uma vida, às vezes é preciso amputar a parte doente. E eu acabara de salvar duas vidas, a dele e finalmente a minha. 1 ano se passou. O tempo, que antes era um inimigo a se arrastar sobre minhas feridas, hoje é um rio sereno que me conduz ao futuro. O primeiro grande passo foi vender a casa. Aquela casa onde cada canto guardava um fantasma. Empacotar 40 anos de vida foi como fazer uma cirurgia na própria alma. A poltrona de veludo de Roberto, sim. As porcelanas que Camila achava bregas, não. Foi uma limpeza, por dentro e por fora. Com o dinheiro, comprei este lugar. Um apartamento no 12º andar, com uma varanda que se abre para o mar. Um mar de verdade. Aqui, a luz entra por todos os lados. Não há cantos escuros para a mágoa se esconder. Trouxe apenas o essencial. A escrivaninha de Roberto, minhas plantas, as fotografias que agora posso olhar com uma saudade doce e a minha poltrona. Ela está aqui, virada para o horizonte. Todo o resto é novo, leve, meu. E assim, minha vida também se tornou mais leve. O ar aqui, de frente para o mar, parece ter um gosto de recomeço. Retomei o contato com as amigas da juventude, aquelas que a vida, com os seus casamentos e filhos, tinha levado para longe. Descobri que, tal como eu, cada uma carregava as suas próprias histórias, as suas perdas, as suas batalhas silenciosas. Nas nossas tardes de café, não há espaço para competição ou aparências, apenas para risadas, conselhos e a profunda cumplicidade de quem já viveu o suficiente para saber que o essencial não cabe numa vitrine. Entrei para um clube do livro. No início, mal abria a boca, receosa de dizer alguma tolice. Hoje, debato, discordo e defendo as minhas ideias com convicção. A voz que esteve calada por tanto tempo está a reaprender a falar. E, para minha surpresa, descobri a aguarela. Compro papéis, tubos de tinta e passo horas na varanda, a tentar capturar as 1000 cores do céu ao entardecer.
A maioria das minhas pinturas é um desastre. A água mancha o papel, as cores misturam-se de formas que não planeei, mas não me importo. É a primeira vez, em décadas, que faço algo que não serve para nada nem para ninguém, apenas para o meu próprio deleite. E o Lucas? Ele tenta reerguer-se. A queda foi tão dura quanto eu previa. Em poucos meses, ele e a Camila divorciaram-se. O castelo de cartas desabou e o amor de conto de fadas não sobreviveu aos escombros. Hoje, ele tem um emprego numa empresa de logística, um cargo de gerência, um salário honesto. Nada do glamour de ser o CEO de uma startup promissora, mas é um trabalho real. Ele paga as próprias contas. Mora num pequeno apartamento alugado, perto do trabalho. Ele procura-me a cada 2 semanas, mais ou menos. Agora, liga antes. Pergunta se pode vir. Nunca mais apareceu de surpresa. Na primeira visita, ele parou à porta, a observar tudo como se estivesse em terra estrangeira. O relógio de ouro desaparecera do seu pulso, substituído por um modelo digital e simples. Estava mais magro, com sulcos de cansaço ao redor dos olhos que antes não existiam. Eram as marcas da vida real, finalmente impressas no seu rosto. As nossas conversas são cuidadosas, como passos sobre um gelo fino que aos poucos parece engrossar. Ele fala-me do trabalho, dos desafios, das pequenas vitórias. Confessou-me, na sua terceira visita, que estava a fazer terapia. A voz era baixa, quase envergonhada. A terapeuta disse que passei a vida inteira a tentar provar um valor que eu acreditava não ter. Disse ele, o olhar fixo nas próprias mãos. Eu apenas ouvi. Não disse, eu avisei-te. Não disse nada. O silêncio, que antes era uma arma entre nós, transformou-se num espaço onde a verdade pode respirar. A sua desculpa não veio num discurso ensaiado, mas em pequenos gestos que se repetem. Vem no bolo de fubá que ele traz, idêntico ao que eu fazia na sua infância. Vem na maneira como ele agora pergunta sobre a minha vida, sobre as minhas aulas de pintura, sobre o clube do livro, e genuinamente espera pela resposta. Vejo nele um esforço autêntico para se reconectar, não com o meu dinheiro, mas comigo, com a sua mãe. É um começo. Frágil, mas ainda assim, um começo. Mas a maior transformação, aquela que verdadeiramente curou a parte mais profunda da minha ferida, aconteceu com o Theo. Livre da sombra de Camila, da tensão que sempre pairava no ar, o meu neto e eu reencontramo-nos. O Lucas trá-lo para passar um fim de semana por mês comigo. São os meus fins de semana sagrados. Ele está aqui, agora mesmo. O sol poente tinge o céu de tons laranja e rosa. Estamos na varanda, ao lado do telescópio que lhe dei naquele aniversário, o mesmo que foi o estopim de tudo. Hoje, já não é uma arma, mas uma ponte entre nós. Vó, diz ele, com o olho colado na lente. O avô Roberto também gostava de ver as estrelas? Sorriu, afagando-lhe os cabelos, que já não cheiram a bolo de chocolate, mas a maresia e a menino em crescimento. Gostava, meu amor. Ele dizia que olhar para as estrelas nos lembra do nosso verdadeiro tamanho, que existem coisas muito maiores do que os nossos pequenos problemas. Ele vira-se para mim, os olhos a brilhar, refletindo o céu. Como o amor? Pergunta, com a sabedoria desarmante das crianças. Uma lágrima teimosa escapa, mas desta vez é quente, feita de felicidade. Puxo-o para um abraço apertado. Exatamente, meu neto. Como o amor. Este é um amor puro, que não exige nada em troca, que não se compra com sacrifícios ou silêncios. Um amor que quase perdi, mas pelo qual lutei para reconquistar. E ao olhar para o meu neto, seguro nos meus braços,
Com o mar à nossa frente e o universo sobre as nossas cabeças, compreendo que a minha batalha valeu a pena. Não recuperei apenas a minha dignidade, recuperei o futuro. Hoje, sentada na minha varanda, sinto o sol da tarde a aquecer minha pele, enquanto a brisa fresca do mar me envolve. O cheiro a sal e a maresia purifica o ar. O meu chale, aquele azul da cor do mar, repousa dobrado sobre as costas da cadeira ao lado. Já não o uso como um escudo. Voltou a ser o que sempre foi, a lembrança do amor de um homem bom. Olho para trás, para o furacão que atravessou a minha vida, e já não sinto amargura. A dor, ah, a dor foi real. Foi como ter o peito rasgado. A traição do meu próprio filho, a crueldade da mulher que ele escolheu, tudo aquilo me feriu profundamente. Mas o tempo e a distância ensinaram-me algo curioso sobre as feridas. Depois que param de sangrar, a cicatriz que fica é um mapa. E o meu mapa mostra-me o ponto exato onde deixei de me perder para começar a me encontrar. Daquele rasgo nasceu uma nova força. Uma força que não grita, que não se exibe. É uma força serena, como a de uma raiz de árvore que, sem alarde, quebra o betão para encontrar a luz. Durante anos, acreditei que amar era ceder, que ser mãe era absorver as dores dos filhos, engolir afrontas, apagar os próprios contornos para que os deles pudessem brilhar mais. Ensinam-nos que ser mãe é uma doação sem medida, um porto seguro incondicional. Mas ninguém nos prepara para a lição mais dura, a de que uma doação sem respeito é autoanulação, e que o amor sem fronteiras não é amor, é invasão. Quando finalmente disse basta, naquele dia, na minha própria sala, eu não estava a abandonar o meu filho, embora, no seu desespero, tenha sido isso que ele sentiu. Hoje, compreendo com uma clareza que me traz paz. Eu estava a salvar-me, e de uma forma tortuosa e dolorosa, estava a salvá-lo também. Dizer não ao seu castelo de mentiras foi o único sim verdadeiro que eu poderia dar ao homem que ele ainda tinha a hipótese de se tornar. Foi um ato de amor próprio, sim, mas talvez tenha sido também o ato de amor maternal mais corajoso e honesto de toda a minha vida. Deixei de ser a cúmplice silenciosa da sua autodestruição. Eu não destruí a vida dele. Destruí a farsa que ele chamava de vida. Arranquei-lhe a fantasia. O carro importado, o relógio de ouro, a esposa troféu. Forcei-o a encarar o que restava. Ele mesmo, um homem de 40 anos que, pela primeira vez, precisava de caminhar com as próprias pernas. Sei que o seu caminho ainda é árduo. Sei que haverá dias em que ele me odeia. Mas também sei que, no silêncio do seu apartamento alugado, longe do aplauso falso de uma plateia paga com o meu dinheiro, ele está finalmente a conhecer-se. E ao reencontrar a minha própria vida, as minhas amizades, as minhas paixões, a minha voz, dei-lhe a maior de todas as lições, a de que a vida continua. E que ela pode voltar a ser bela, mesmo depois de tudo ter desmoronado. O legado que Roberto e eu construímos, percebo agora, nunca esteve nos extratos bancários. O dinheiro foi apenas uma ferramenta, uma que, por um tempo, foi mal utilizada. O nosso verdadeiro legado está aqui, nesta calma que agora sinto. Está na resiliência que descobri em mim, na integridade de saber que fiz o que era certo, por mais difícil que fosse. Esse é o tesouro que não desvaloriza, que não pode ser roubado nem gasto em frivolidades. A verdadeira riqueza, descobri por fim, é esta paz. É poder sentar-me aqui, ver o sol tocar a íngua, ouvir as gaivotas e sentir o coração tranquilo. É saber quem sou, o que valorizo e aquilo que nunca mais irei aceitar. É observar as ondas a quebrar na areia, uma após a outra, incansáveis, e compreender que a vida é este movimento constante de levar e trazer.
E hoje, com a mais absoluta certeza do meu coração, posso afirmar: eu sou uma mulher muito rica.